Boa noite. Eu vou falar aqui um pouco da minha trajetória como músico aqui na UFV, nesses 35 anos que trabalhei. Então, eu nasci de uma família de músicos. Meu pai era músico. Não o conheci, eu tinha 2 anos e meio quando ele morreu, mas diziam que era um muito bom músico, um excelente violonista. Meu avô era músico, maestro da banda lá da minha terra, Amparo do Serra. Então, eu tinha que ser músico. Era uma coisa meio natural, aquilo, cidade pequena. Então, com 10 anos, mais ou menos, eu já estava tocando na banda de música que o meu avô era maestro. A cidade tinha 2 bandas, pequenas, mas não se davam bem. O outro maestro era, inclusive, assim, meio inimigo do meu avô, e eu muito amigo do filho desse maestro que tocava também na banda do pai. E a gente era vizinho. A banda do meu avô acabou e eu ia assistir os ensaios da outra banda, do Zé Estevão, e aí o Zé Estevão falou com a minha mãe: o Rogério vai lá, fica assistindo os ensaios, conversa com o Rodolfo, o avô dele, se ele não importar e se ele quiser tocar na banda, seria ótimo, ele é muito amigo do Miquinho e tal. E aí meu avô falou: não tem problema, vai. E aí comecei a tocar na banda, na outra banda, que não era a banda dos Moreira. Daí fui estudar em Mariana, no seminário. Lá tive contato também com uma banda de música bem melhor do que a banda que era da minha terra. E passei, e havia também um grupo vocal, um corinho, e eu atuei como violonista nesse corinho. Eu tocava violão, e aí não cantei no corinho. Essa foi a minha grande frustração. Não cantei, não sei porquê, mas o padre não me deixou cantar, e eu passei lá os 4 anos tocando violão e tocando na banda do seminário. Aí saí do seminário, acabei não continuando naquela carreira para ser padre, e voltei, decidi, vou ser músico da Polícia Militar. Era a perspectiva que havia para músico, era um músico militar. Eu acho que lá na cidade eu nem sabia dessa história de conservatório, de curso superior de música, então vou ser músico militar. E aí em 69, depois de 2 carnavais que toquei, peguei o dinheiro do carnaval e falei com a minha mãe: vou para Belo Horizonte, vou ser músico. Aí a minha mãe disse: não, esse negócio de músico não dá camisa. Faz um curso de contabilidade aqui em Ponte Nova, fica por aqui mesmo, que é mais fácil de arrumar emprego do que ser músico e tal. Mas a minha mãe também tinha se casado depois, e o meu padrasto foi muito positivo nesse ponto. Falou: vai, pode ir que te ajudo. E aí fui para Belo Horizonte, comecei a tocar em conjunto, ganhando um bom dinheiro. Aí fui servir exército, o conjunto acabou. Aí a dúvida: fico aqui ou volto lá para minha terra para trabalhar na prefeitura? Aí resolvi ficar. Foi nessa hora que o meu padrasto bancou tudo e eu fiquei. Aí fiz o curso de música na UFMG. E aí, terminando o curso, tocava na orquestra, cantava no coral. Então, o meu pensamento era, quem sabe, tocar numa Sinfônica Brasileira. Belo Horizonte estava criando uma orquestra, fiz um concurso, mas nesse meio tempo, a UFV havia criado uma política cultural, ou a intenção de reativar algumas coisas que aconteciam aqui, uma banda de música que sempre teve na história da UFV, um coral que era intermitente. Então, nessa política cultural, a UFV procurou a escola de música para oferecer alguns cursos aqui. Houve um problema burocrático, que a coisa não foi para frente em termos de convênio, e o diretor, um dia,
numa reunião dessa com o professor da UFV que estava lá, me chamou, me apresentou, e isso foi no final de 76. Aí, em 77, eu comecei a vir para Viçosa. Isso foi no final de 76, eu cantava no Madrigal Renascentista, que ia fazer uma excursão para a Europa, e eu tinha parado a minha vida toda por causa disso. Então, eu falei, quando eu voltar da excursão, vou. E aí, quando voltei, em março de 77, eu comecei a vir para aqui uma vez por semana. Fazia um trabalho com os músicos que eram funcionários da UFV, assim, ninguém era músico. Trabalhava e começamos uma vez por semana. Quando chegou em julho, aí recebi um telefonema dizendo, você vai ser contratado. Mas aí deu aquela dúvida, porque a oferta, o salário era muito bom. Era um negócio que eu, nem imaginava de tanto dinheiro na minha frente. A UFV era uma das universidades que melhor pagavam naquela época. Mas pensava, puxa, o que eu vou fazer em Viçosa? Um fim de mundo musical, assim... O que eu vou fazer lá? Poxa, e a Sinfônica Brasileira que eu pensava e tal? Aí tinha um amigo meu lá, um músico mais antigo, o Jefferson Silva, que me disse, Rogério, aqui em Belo Horizonte você vai ser só mais um trompetista. Vai para Viçosa, fica lá um ano, estuda bastante, se você não gostar, você volta. E aí... vim para Viçosa. Agosto de 77, passei a morar em Viçosa, era o meu último período da UFMG, eu ia lá uma vez por semana, fazia as aulas na sexta e no sábado, e pronto, mas com a ideia de não demorar muito em Viçosa, ir embora. Mas fui ficando, e o contato com os músicos... Aí cheguei numa reunião com os músicos me contaram de como era a situação. Eles trabalhavam no serviço normal da UFV como marceneiro, serralheiro e tal, e ensaiavam. Só que nos fins de semana, a reitoria... quase todos os fins de semana, mandava o pessoal tocar em São Miguel do Anta, Valha, não sei aonde e tal. Então o cara trabalhava no sábado até meio-dia, ia tocar nessa cidade e o fim de semana todo ia embora. Então por isso a banda acabou. Então eles me disseram, olha, se for para continuar daquele jeito, a gente não quer. Então pensei, tenho que mudar esse esquema. A primeira coisa foi mudar o repertório do grupo. Era um grupo que tocava basicamente dobrados, como toda banda de interior. Então tirei aqueles dobrados todos do repertório. E a banda também tocava muito nas procissões aqui de coroação, de maio, aquele negócio. E a banda era aqui onde é a arquitetura hoje. O pessoal descia a pé até a Praça Santa Rita, tocava de noite e voltava a pé com os instrumentos depois da procissão. Então, tirei dobrado, botei umas músicas populares e tal, e aí quando chegou em maio de 78, não deu outra. Apareceu um dia lá uma senhora e disse, olha, estou vindo da reitoria, o reitor autorizou a banda a tocar na coroação da minha filha hoje. Com outro detalhe, a banda da UFV ia autorizada pelo reitor, porque quando você contratava a banda da cidade, você pagava uma mixaria, talvez, de hoje, R$100, né? Então aí eu disse para ela, eu falei, olha, seria um prazer muito grande, mas o repertório que eu tenho aqui não dá para fazer. Olha, aí mostrei a pasta para ela, é carinhoso, é canção da guitarra, não tem mais nada daqueles dobrados. Ah, não, mas você dá um jeito, chama os músicos que eles sabem. Aí eu falei, não tem jeito. Ela disse, o que eu falo pro reitor? Eu falei, fala que a banda não pode ir. E pronto, que a gente gostaria muito, mas não podemos. E aí começamos então essa mudança. Eu me lembro assim, as primeiras apresentações que a gente foi fazer, coloquei os músicos tocando sentado. Isso para eles foi um choque, porque era sempre desfilando, né? Sempre desfilando. Então, houve uma necessidade de uma mudança de postura com isso. Então tivemos que mudar o repertório e também esse relacionamento ficou uma coisa melhor. Para fazer isso,
eu não tinha nada. O repertório que a banda tinha não me proporcionava essas mudanças. Então, eu tive que me virar e comecei a escrever arranjos. Então, esse foi o grande... começou aí o meu grande aprendizado em trabalhar na UFV. Essa necessidade de escrever coisas novas para um grupo novo. E houve também aí, nesse decorrer, 3 momentos que eu considero assim que foram marcantes. Em 78, o grupo já estava estruturado com um repertório melhor. A gente, inclusive, tocou na posse do reitor Paulo Del Giudice. Já foi uma coisa assim diferente, porque sempre vinham grupos de fora. E em 79 eu fui fazer um curso de verão em Brasília, e aí lá eu vi uma banda sinfônica. Eu falei, puxa, é isso que a gente tem que fazer em Viçosa. Quero uma banda grande, como uma orquestra sinfônica, sem cordas, sem violinos e tal. Então, voltei com esse propósito de fazer essa banda. Na posse do reitor, esse grupo era tão pequeno, eram 13 músicos, que aí, que nome que vai dar? Aí deu-se o nome de Conjunto de Sopros. Aqui já é em 1980, um grupo já mais estruturado. Então, o Brasília foi decisivo nesse momento de mostrar assim, o que eu quero é uma banda sinfônica, é legal fazer isso. Em 81, fui a Campos do Jordão fazer um curso de regência de banda já. E aí foi fantástico também um aprendizado que eu tive com o professor Neves. E ele disse no curso pra gente uma coisa que me marcou muito e que eu procurei aplicar aqui. Se você não pode fazer como deve, faça como pode. Então, foi uma coisa que eu procurei aplicar aqui. Mesmo não estando ainda do jeito que a gente gostaria, a gente estava sempre se apresentando, fazendo, mostrando esse trabalho. Isso era, para mim, era um motivo de... era uma coisa que motivava. E depois, em 1998, eu tinha vontade de sair para fazer um mestrado, mas assim, com algumas dificuldades de ordens internas, eu optei por fazer uns cursos no Rio, de regência coral, que para mim foram fundamentais em termos de melhorar a performance, o trabalho com os grupos. E outra coisa que eu achava que era importante para mim, a questão da perfeição. Eu queria que meu grupo fosse bom, sabe? Então, para mim era fundamental a questão da disciplina. Então, no começo tive alguns problemas, sobretudo com o coral que eu assumi de uma outra pessoa. Mas então, assim, horário para mim é uma coisa que chega a ser chato. Se é 9:05, então é 9:05, não é 9:04 e nem 9:06, 9:05. Então é uma coisa até meio traumática o horário. E o pessoal via nisso, no começo todo mundo estranha, depois começam a aparecer os resultados, todo mundo entende. E eu dizia às vezes, quando estava trabalhando com o pessoal, sobretudo dos sopros, tentando melhorar, mostrar para eles assim que a gente podia sempre fazer um pouco melhor. Eu dizia, repetindo, fazendo com que eles repetissem, eu dizia, se vocês tiverem paciência comigo, nós vamos tocar bem, porque eu vou ficar repetindo isso aqui, é só terem paciência comigo. Mas aquele trabalho, assim, muitas vezes todo mundo elogiava, puxa, o coral está muito bonito, o conjunto de sopros está muito bonito, mas sobretudo no princípio, eu depois das apresentações só via, assim, o que dava errado. Puxa, aquilo não saiu assim, ligou, respirou errado, essa nota saiu e tal. E eu falei, puxa, eu tenho que achar só eu não sinto prazer nesse trabalho que eu faço. Então, descobri assim que eu estava tentando que os músicos, que para eles a música tivesse a mesma importância que para mim, que era profissional. Eu falei, puxa, acho que não vou conseguir nunca isso, porque os meus músicos eram um açougueiro, era um marceneiro, então a música para eles era outra coisa. Eu falei, se eu não consigo isso, eu tenho que achar um ponto aqui que pelo menos a alegria seja a mesma. Então,
comecei a perceber as coisas sendo mais fáceis para todo mundo. E quando comecei a trabalhar com músicos mais novos, ficou mais fácil isso. E eu pensava assim que para melhorar essa performance deles, uma maneira seria melhorar a referência deles. Então eu procurei sempre passar para aquele menino que tocava clarineta e que veio de uma cidade pequena e que não teve oportunidade, ou para o trompetista ou para o trombonista, boas gravações que eu tinha em casa. Dizia, olha, pode-se tocar trombone desse jeito, pode-se tocar clarineta desse jeito. Então ouve e tenta lá. E uma coisa que também eu tentava tirar deles é que nesse trabalho de grupo eu queria uma coisa que fosse além da parceria. Porque parceria você faz a sua parte, o outro faz a dele. Eu dizia, nós precisamos de ter uma cumplicidade nisso aqui. Né? Alguém fazer a sua parte, mas ir um pouco além. Então, isso era uma palavra que eu usava muito. Assim, nós temos que ter cumplicidade nesse trabalho. E dizia, a força do grupo está na força de cada um, mas assim, temos que somar tudo. O regente é a lataria do carro, né? O regente do coral, o regente da orquestra, o regente da banda, ele é a lataria, é o que todo mundo vê. Agora, o motor que faz o carro andar são os músicos, são os cantores. Ninguém compra um carro só porque a lataria está muito boa, ou só porque o motor está muito bom e a lataria está muito ruim. Então, é preciso haver um equilíbrio nessas duas coisas. E dizia para eles em cada apresentação, nós não temos que ser melhor do que ninguém. A gente tem que buscar ser sempre o melhor que a gente puder ser. Então, essa era a nossa meta. E dizia, a melhor apresentação nossa é a próxima. Às vezes não era, mas esse era sempre o nosso objetivo. A próxima deveria ser a melhor. E o que eu vejo da minha passagem por Viçosa? Aquilo que o Jefferson me falou, né? Aqui você vai ser só mais um. Então, eu vejo que em Viçosa, nesses 35 anos, eu me enriqueci muito pessoalmente no contato com esses alunos que passaram por lá. Alguns vieram para fazer um curso técnico e depois foram ser músicos profissionais. Um engenheiro florestal hoje é doutor em música pela UFV, professor de música na UFMG, com doutorado nos Estados Unidos e tudo. E outros, um cantor veio aqui e disse, eu ia ser zootecnista, hoje sou mais feliz como cantor. E a minha passagem pelo coral da UFV me ajudou a definir isso. Então, isso são coisas que eu vejo que o Jefferson tinha razão. Lá eu seria mais um. Aqui eu pude contribuir para a felicidade de várias pessoas, indiretamente, sem essa preocupação de querer mostrar nada, pude sentir isso. E uma coisa que eu sempre dizia também no meu trabalho, é que a gente nunca é o melhor, sobretudo em algumas áreas, a música, o esporte, você está o melhor, né? Você tem que trabalhar para estar o melhor, para naquele momento estar no melhor ponto. Não é porque o coral chegou num ponto X que nunca vai ser pior ou melhor. Não, nada é estável. Então é preciso esse trabalho para você buscar sempre ser o melhor. E eu acho que quando a gente tenta ser o melhor que a gente pode ser, a gente deixa muita coisa para trás sem essa preocupação de superar aquele obstáculo ali específico. Ok? Obrigado.